A gente falou essa semana toda sobre um assunto que, quem sabe, para alguns é um pouco polêmico e quando se fala de identidade de filho e quando se fala que somos adotados, normalmente quando se fala de adoção, se pensa logo em rejeição, né? Isso é o que está na nossa mente como ser humano. Eu me lembro que eu era pequenininho e meu irmão brincava comigo, né? Ele disse assim, tu não é filho da mãe, tu é adotado, né? E aí a gente ficava assim, né? Será que eu sou adotado, né? Porque parece que o adotado é rejeitado, é visto de uma forma diferente, né? Mas nós somos adotados pelo melhor pai do mundo. E eu quero ler uma palavra com vocês, e eu quero fazer uma coisa diferente aqui hoje. Eu sei que todos não são todos que estão no grupo dual aqui, né? Eu quero que o Ian levante a mão, Ian. O Ian e a Tainara, e o Emerson e a Joyce. O Emerson está lá em cima, né? Eles são os líderes da integração. Se você quer participar ou se você quer ter acesso a esses devocionais, eu já vou explicar para vocês. Passem o número ali para o Ian e para a Tainara, que eles vão adicionar vocês no grupo dual, tá? A gente define um tema na semana, e esse tema dessa semana foi identidade de filho. E desde na terça-feira e na quinta-feira nós nos reunimos, né, pelo Google Meet, das 6h30 até as 7 horas, para nós tirar um momento de oração. Então a gente coloca o link ali para você, e terça, quarta, quinta e sexta, os próprios jovens é que fazem um devocional a respeito do tema que a gente está tratando na semana. E não que os outros não sejam interessantes, né? Mas essa semana, como era eu que ia falar, eu resolvi fazer um resumo de todos os devocionais que foram falados essa semana. Cara, Deus falou muito comigo através desses devocionais. Muito, muito, muito. Depois, o pessoal que for adicionado lá, a gente pode repostar de novo lá para você ter acesso. E eu gostaria de ler um versículo, já que nós estamos falando disso, em Romanos 8, de 14 a 17, que diz assim, eu sei que está meio frio, se vocês quiserem só me acompanhar, fiquem bem à vontade aí, tá? O Emerson vai botar aí, Romanos 8, 14 a 17, que diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E eu fui procurar um pouquinho a respeito disso aqui, porque às vezes a gente pega algumas palavras fora do contexto e a gente acaba entendendo de uma outra forma. E Paulo, pensa num camarada que eu sou apaixonado por ele, e ele falando isso aqui aos romanos, porque em Roma, gente, existia uma tradição dos dias lústricos, tá? Que para o menino durava até o 9º dia. Ou seja, a mãe ela colocava o menino no chão e o pai, dependendo do menino, se ele olhasse se era um menino fraquinho ou se ele imaginava que aquele menino não seria um grande homem, ele tinha o direito, ele poderia
rejeitar esse menino. Ou então, se ele aceitasse esse menino, ele pegava esse menino no colo. Ou seja, o pai biológico, ele podia pegar o menino, aceitar ou não aceitar um filho legítimo. Mas com o filho adotado, era totalmente diferente. O filho adotado, ele era escolhido, então, o pai tomava, ele tinha o direito, né, ele tinha o dever, e ele não poderia rejeitar aquele menino nunca, porque ele era um menino que ele tinha sido escolhido, ele ia ser amado e tal, e o pai não tinha o direito de rejeitar um menino que fosse adotado. E automaticamente, quando o pai romano adotava o menino, ele estava dizendo assim, ó, que você é meu para sempre. E incrível que o filho legítimo, ele poderia ser rejeitado, o adotivo não. Alguns imperadores romanos, né, como Otávio Augusto, era adotado, depois o filho Tibério César também foi adotivo. E isso aqui me chamou muita atenção, porque Paulo, ele está dizendo aos romanos, e automaticamente ele está garantindo a eles que o Senhor nos deu um espírito de adoção, ou seja, Ele nunca vai nos rejeitar. Paulo estava dizendo isso para os romanos, ó, cara, nós somos adotados, vocês conhecem como é que funciona aqui, entendeu? Nós nunca vamos ser rejeitados. E incrível que, se nós formos olharmos para a Bíblia, um dia um filho biológico implorou na cruz, e o pai não pegou ele no colo, porque ali ele estava nos adotando. E com essa introdução, eu quero passar para vocês alguns devocionais que foram falados sobre identidade de pai, e falou muito forte comigo. É interessante que cada jovem enxerga, vários falaram de vários versículos iguais, mas enxergaram de uma forma diferente, e isso fala muito com a gente, porque às vezes a gente lê um versículo e entende de uma forma diferente, e Romanos aqui, ele faz nós entendermos que às vezes a gente acha que porque nós somos adotados, nós temos menos direito que o povo de Israel, ou que o filho legítimo, né? Mas que eu e que você, nessa noite, possamos entender que o Senhor Jesus, ou seja, o nosso Pai, Deus, Ele nunca vai nos rejeitar, cara. Isso aí é interessante, porque nós só lembramos de rejeição quando nós estamos passando por algumas situações. E às vezes, como falou Pablo, falou na terça-feira, que existe dois tipos de filho, ou existe dois tipos de mentalidade de filho. Existe aquele filho que tem a mentalidade de órfão, que é aquela pessoa que tem que fazer algo para conquistar Deus. Eu tenho que fazer, eu estou me sentindo culpado, eu preciso fazer alguma coisa. Que faz as coisas para Deus por culpa. Se acha superior, ou tem alguns que se acham inferior aos outros. Acha que Deus vai castigar ele ou ela quando ela falhar. E ele ou ela não consegue chegar perto de Deus. E muitas vezes nós temos esse pensamento de órfão. Muitas vezes eu tive esse pensamento de órfão, de que quando eu fazia algo que eu pecava, que eu entristecia, eu disse, cara, como é que eu vou ir lá orar agora? Quem não teve esse pensamento? Sabe? E muitas vezes o inimigo tem colocado esse pensamento na nossa mente. E outro detalhe que o Pablo colocou aqui, mentalidade de órfão, não aceita críticas, acha que os outros estão sempre falando mal dele ou mal dela. São aquelas pessoas que acham que sabem tudo e que não aprendem com qualquer um. Essa é a mentalidade de órfão, que foi falado na terça-feira. Mas depois
da mentalidade de órfão, tem a mentalidade de filho. E aí, essa pessoa, ela tem a consciência que Deus ama ela, que Deus tem o prazer na vida dela. Essa é a mentalidade de filho. Não precisa ser reconhecido pelos outros, é completa, é satisfeita, que Deus reconhece o trabalho dela, que eu não estou fazendo nada para alguém ver, para o pastor ver, para o Neia ver, para não sei quem ver. Não, cara, eu estou fazendo porque Deus merece. Eu estou fazendo porque Deus me adotou como filho. Mentalidade de filho. Nós precisamos dessa mentalidade de filho. Eu vejo que muitas vezes acaba se vivendo num ativismo, que eu tenho que fazer algo, porque parece que se eu não fazer, eu estou errado. Não. Deus conhece a intenção do nosso coração. Que eu e que você, que nós possamos fazer algo para Deus, não por culpa, mas porque um dia Ele nos adotou como filho. E o Lucas cantou numa canção dele que Ele nunca vai nos deixar, não é isso? Vocês estavam cantando aquela canção e eu estava, cara, tem tudo a ver com o que eu vou falar, cara. Deus nunca vai nos deixar, gente. Não importa o que acontecer, gente. Nós nunca vamos ser rejeitados. Mais um tópico aqui que eu gostaria de passar com vocês, que a mentalidade de filho está sempre com o sentimento de honrar os outros, de honrar a Deus, de trazer benefícios para os outros. Não se sente ofendido em receber uma crítica, uma correção, mas ele aceita aquilo como um crescimento para a vida dele. E quando Deus nos corrige, quando Deus nos dá um corretivo, que nós possamos entender que Deus açoita, tem uma palavra, né, que diz, ou um provérbio, que Deus açoita quem Ele ama, né? A gente que, eu sei que tem poucos que são pai aqui, né? E às vezes a gente fica com o coração apertado de tomar uma decisão, mas a gente tem que tomar uma decisão, porque aquilo vai fazer bem para o nosso filho. E às vezes, porque nós temos que entender, gente, qual que é o propósito de Deus para a nossa vida. Porque independente aonde nós estivermos, gente, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, nós vamos estar no caminho certo. Por mais terrível a situação que a gente esteja passando, se sente amada por Deus, ela consegue aprender com todos, até com os mais simples e imperfeitos. Tira o que é bom. E esse tira o que é bom é uma frase que a gente tem que ter conosco todos os dias. Nós temos que ter a mentalidade de filho, e a mentalidade de filho seria a mentalidade de Cristo, cara. Muitas coisas que nós podemos, às vezes, que dá vontade, né, de a gente dar uma resposta, que dá vontade de a gente falar alguma coisa, que dá vontade de a gente responder, ou até mesmo, sei lá, tomar uma atitude, às vezes, impensada. Mas que eu e que você, que possamos pensar, como Cristo agiria no meu lugar. Gente, essa frase mudou a minha vida. Teve uma lição de visão de fé e confiança que eu estudei, que a gente fez do curso Casados para Sempre. A 5ª lição, visão de fé e confiança. E essa frase, ela mudou a minha vida. De 2008 para cá. O que Deus faria se Ele estivesse no meu lugar? Que eu e que você possamos ter uma mentalidade de filho. E muitas vezes para isso nós precisamos ser curados de trauma. Nós precisamos liberar perdão de ofensas. Nós temos que ser humilde. Nós temos que ser sem orgulho. Acreditar que Deus, de quem nós somos, é o Deus que é o nosso Pai. Saber que nós somos escolhidos, amém? E que o Espírito dele vive em nós. Eu vou pedir eu tenho aqui, pode deixar, Ariel, eu tenho aqui. Quarta-feira, nós tivemos um devocional que a Raíssa trouxe para nós. E o texto bíblico que ela colocou foi João 1, 12 e 13. João 1, 12 e 13. E diz assim, porém, alguns creram nele.
e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. E isso, gente, acontece quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus. Eu digo que a nossa mente, às vezes, ela não consegue entender o que é ser um filho de Deus. Isso aí, gente, não é somente fazer parte de uma família, isso é muito mais. O filho, ele transmite o DNA do pai. Nós temos que imitar o nosso pai, que é perfeito em tudo que faz. Se nós somos filhos de Deus, nós devemos imitar o nosso pai. Nós devemos buscar o caráter do nosso pai e viver o amor verdadeiro com outras pessoas, nisso demonstrando em atitudes, no modo de viver. Vocês sabem que Deus falou muito comigo essa semana. Eu estava indo trabalhar um dia e Deus me colocou dentro do meu coração um desejo de eu ganhar os meus colegas de trabalho para Cristo. Já faz 15 anos, 16 anos que eu trabalho nessa empresa e eu nunca tive esse sentimento. Mas essa semana tem um colega meu que já está participando, já com certeza o Igor está assistindo a live aí, está participando dos Multiplique com a gente. E Deus me colocou esse desejo e de eu ganhar dos meus colegas para Cristo. E aí, gente, as nossas atitudes, elas vão demonstrar se nós somos filhos de Deus. Por muito tempo a gente escutou outro tipo de maneira de falar de Cristo, de pregar o Evangelho, mas nada é mais forte que você pregar com a sua vida. E não para as pessoas olharem para ti e dizer assim, esse aqui é crente. Não, cara. Mas tem algo que a gente tem estudado, João, no Multiplique da Jardim América, semana passada, terminamos a semana passada, essa semana, e eu falei um detalhe que diz o seguinte, que por onde Cristo passava, as pessoas só não olhavam e diziam, ali vai o Cristo. Não, gente, por onde Cristo passava, sinais aconteciam, milagres aconteciam, pessoas eram mudadas, vidas eram transformadas. Se Cristo falou que nós faríamos coisas maiores do que essa, se não está acontecendo na nossa vida, tem algo errado. Se nós somos realmente filhos de Deus, tem que acontecer algo diferente, e para isso nós temos que nos colocar, e temos que ter a mente de Cristo. E o Senhor Jesus está nos cobrando nessa última época, nessa última era, nesses últimos anos, isso. Por mais que nós estamos vivendo uma pandemia, por mais que a gente está vivendo um distanciamento, mas nem isso pode ser desculpa para nós não sermos imitadores de Cristo, para nós não transmitir o DNA de Cristo. E isso é muito forte, gente, porque... E aí aqui diz assim, que nós precisamos buscar ser mais parecidos com o Pai, buscar o caráter de Cristo nas nossas vidas. E o que nos coloca em um relacionamento com o Pai é o novo nascimento, e da regeneração. E através da palavra de Deus nós somos regenerados, e quando fazemos a vontade de Deus, nós agimos como filhos. E não tem outra forma de nós fazermos a vontade de Deus se nós não obedecermos a palavra de Deus. E muitas vezes, quem é pai aqui sabe, né? Se a gente olha um filho fazendo alguma coisa, a gente já sabe como que é o pai. Só que se o mundo olhar para as nossas vidas, eles vão identificar o nosso pai? Será que, às vezes a gente fala as pessoas de fora e tal, né?
mas eu vou ficar um pouquinho mais, eu vou encurtar esse espaço, tá? Será que as pessoas da minha família estão vendo Cristo na minha vida? Eu sempre digo, gente, que é muito fácil nós ser crentes na igreja, mas o lugar onde nós não conseguimos usar máscara é na nossa casa. Na nossa casa nós sabemos se nós somos realmente filhos de Deus ou não. Quinto dia, Nath Keusch trouxe uma palavra para nós. Ela leu Lucas 3, 21 e 22, que diz assim, ó: e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele, e do céu veio uma voz que disse: tu és meu filho amado, e me dás muita alegria. Deus, Ele tem prazer no Filho, e também prazer em nós quando reconhecemos e vivemos em Cristo. Deus tem o maior prazer, gente, quando nós fazemos a sua vontade, quando tomamos atitude, quando andamos, quando falamos, quando temos ações que detalham e que revelam a natureza de Cristo. Quando temos atitudes e falamos e anunciamos o reino, independente do que nós fizermos, Ele sempre vai nos amar. Nada que eu possa fazer vai fazer com que Cristo me ame mais ou que me ame menos. E esse pensamento muitas vezes é um pensamento de órfão, de filho órfão que tem na nossa mente, que quando eu deixo de fazer alguma coisa, Deus vai me amar menos, ou porque eu faço algo mais, Deus vai me amar mais. Não. E a importância de sabermos quem nós somos, que somos filho amado. Para encerrar, na sexta-feira, a Thaís trouxe um devocional, e ela começou com uma frase que ficou circulando na minha cabeça, que é uma frase de uma canção do Israel Subirá. Preste atenção nessa frase. Ela diz assim, ó: o processo de adoção foi o mais caro de todos, e a papelada foi tingido de vermelho, e agora eu sou teu, tu me chama de filho, e eu te chamo de pai. Cara, é muito forte essa frase, cara. Essa frase falou muito comigo essa semana. Eu sempre digo que um filho, ele nunca vai ter o mesmo, vamos dizer, tamanho, né? Mas ele nunca vai ter um sentimento ou um amor tão grande pelo pai, como o pai ou que uma mãe tem pelo filho. Eu sei que tem muitos que não são pais aqui ainda, mas o dia que vocês forem pais, ou que vocês forem mães, cara, e vocês tiverem um filho, vai mudar a mente de vocês. A gente vai entender algumas coisas, quem sabe, que nossos pais faziam, que nossas mães faziam, e que muitas vezes a gente não compreendia. E a palavra de Deus diz assim, ó: se uma mãe, se um pai sabe dar coisas boas para os vossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial, cara. Cara, é muito doido isso, cara. O processo de adoção, que isso grave na sua mente, que o processo de adoção foi o mais caro de todos. Nada se compara a essa escolha que Cristo teve de nos amar, cara. De dizer assim, ó: você é meu escolhido. Por mais que o inimigo te fale tantas outras coisas, eu quero dizer assim, ó: você é um escolhido de Deus, cara. Não importa a situação que nós estejamos passando, não importa o que a gente for enfrentar ainda pela frente, por mais difícil que seja a situação que nós estejamos enfrentando, ou que nós vamos enfrentar ainda daqui uns anos, daqui uns dias, não sei, que você possa se lembrar disso, cara, que você é um filho escolhido,
que Deus te ama da maneira como você é. Porque nós, às vezes, escolhemos as pessoas que nós queremos amar. Se faz o nosso tipo, nós gostamos. Se não faz o nosso tipo, nós tratamos diferente. Mas Deus, Ele olha para mim, Ele olha para ti. Nós cheios de defeitos, cheios de erros, cheios de falha. E Ele diz assim, ó, tu é meu escolhido. Deus está dizendo para ti nessa noite, tu é meu escolhido. É doido isso, cara. A importância de nós reconhecer quem é o nosso Pai. E a confiança de nós termos, que nós temos no nosso Pai. E a Thaís contou uma história dela lá, quando vocês verem o devocional, vocês vão escutar. E eu estava, e aquilo falou muito comigo, e na verdade voltou à minha mente, alguns aninhos atrás, quando eu tinha 6 anos de idade, cara, a importância de nós confiar, e de nós saber que o nosso Pai, Ele vai estar sempre com a gente, que o nosso Pai, Ele nunca vai nos abandonar, que o nosso Pai, Ele vai estar sempre lá, independente de qualquer situação, pode todo mundo ir embora, mas o nosso Pai Celestial, Ele nunca vai nos abandonar. E a Thaís contou uma história lá, e eu me lembrei, gente, de uma história. Eu tinha 6 anos de idade, cara. Todo mundo conhece Fuca aqui, né? Meu pai tinha um Fusca. E vocês sabem que no banco traseiro lá, o cara, quando era mais guri, assim, a gente botava um tampão lá e botava um som, né? Mas o Fuca do meu pai, ele não tinha um tampão, ele tinha um buraquinho lá, tem um buraco, não tem lá? Todo mundo conhece o Fuca, né? Ele tinha um buraquinho, eu tinha 6 anos de idade, a gente foi viajar, minha mãe colocou um travesseiro ali, o motor ia ligar, estava quentinho, né? E eu fui ali atrás, entendeu? Eu era pequenininho mesmo, né? E nós fomos visitar uns amigos em Alegrete, de Alegrete a gente foi para São Luís Gonzaga, onde meu pai morava, uns parentes nossos lá e tal. E aí, mas o que eu quero dizer é que a importância de nós confiarmos no Pai, né? E a gente estava indo, e meu pai deve ter pego um atalho lá e achou que tinha posto de gasolina e não tinha posto de gasolina. E a gasolina começou a descer e o ponteiro começou a ficar colado lá e não levantava mais e tal. E eu me lembro que eu comecei a chorar, eu comecei a ficar meio apavorado. E aí a mãe olhou para mim e o pai disse assim, não, filho, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aquelas palavras do meu pai me tranquilizou aquilo lá. E eu lembro que eles pararam numa estrada, eles pararam na beira da estrada e meu pai fez uma oração. Eu não sei, gente, a distância, e meu pai orou para que Deus multiplicasse, que não deixasse eles ficarem empenhados, cheios de criança e coisa dentro do carro. Cara, e nós andamos muito, cara. Aquela gasolina multiplicou, cara. Nós andamos, nós conseguimos chegar até o posto, não enxergou o posto assim, eu me lembro que deram uma empurradinha assim para chegar no posto, assim, quando estava enxergando o posto. Mas o que eu quero dizer, a confiança de um pai falar uma coisa, filho, fica tranquilo. E quem sabe hoje o pai está dizendo para alguém assim, ei filho, fica tranquilo, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar, tu é especial para mim, tu é amado por mim. Gente, a nossa mente ela não consegue imaginar, não consegue compreender o que é ser amado pelo Pai, cara. Que o Senhor Jesus venha abrir a nossa mente, venha abrir o nosso raciocínio, que nós possamos entender. A nossa mente ela é limitada, ela não consegue. Mas que o Espírito Santo possa revelar a você o quanto você é amado pelo Pai. Somos filhos de um Pai responsável, que conhece todos os nossos pensamentos, que está atento, olhando para a nossa vida e sabe exatamente a hora certa que vamos chegar ao nosso destino. Todo mundo foi criança e andou de carro, né?
me lembro que o Samuel, nós ia viajar, o Samuel, já estamos chegando? Quase, filho. Vamos chegar, daqui a pouco, já estamos chegando. E assim é nós, às vezes, nós estamos perguntando para o nosso pai, pai, nós já estamos chegando. Será que vai demorar muito? Mas o pai diz para ti assim, ó, nós vamos chegar daqui a pouco, filho. Eu sei aonde tu vai chegar. Fica tranquilo, descansa. Tu é meu filho amado, eu te amo. João, 1 João 13:1, para encerrar, diz assim, como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão importante que somos chamados de filhos de Deus. E somos de fato seus filhos. E por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. E aqui, gente, para concluir, Ele se tornou o que nós somos. Cristo se tornou o que nós somos, para que nós possamos nos tornar o que Ele é. Esse é o nosso destino. Esse é o destino que Deus quer para mim, que Deus quer para a tua vida. Que você seja igualzinho a Ele. Ele se tornou o que nós somos, para que nós possamos nos tornar o que Ele é. E eu vejo 2 privilégios para se tornar um filho adotado, é chamar Deus de Pai. Nós podemos chamar Deus de Pai. O Senhor Jesus, quando Ele estava ensinando os discípulos a orar, Ele disse assim, orai dessa forma, Pai nosso, que estais no céu. E o segundo privilégio, é que Ele se torna, o filho se torna, o filho adotado, se torna herdeiro da riqueza do seu pai adotivo. Amém? Essa palavra de Romanos, que fala 8:15, porque não recebeste o espírito de escravidão, por outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. Eu vejo uma diferença do escravo e do filho. O escravo, ele tem a obrigação de obedecer, mas o filho, ele obedece porque tem prazer, porque ama o Pai. Que eu e que você possamos realmente reconhecer a Cristo e entendermos que somos filho amado. Amém?